Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar com você sobre as extraordinárias oportunidades do setor agropecuário no nosso país. Gostaria de começar te informando que a nossa balança comercial, ela rendeu nada mais, nada menos do que a quantia de 339,7 bilhões de dólares, sendo que desse montante, 165 bilhões vieram do setor agropecuário, ou seja, praticamente 50%. O nosso PIB conseguiu gerar uma receita de 2,13 trilhões de dólares. Estamos falando na casa de trilhões, colocando o país como a nona economia do mundo. E desse total de 2,13 trilhões, o setor agropecuário contribuiu com 0,5 trilhões, ou seja, 25% desse volume. Então são números robustos, são números realmente que mostram como o setor agropecuário tem trazido riqueza, gerando emprego e renda para o nosso país. Mas aí fica a pergunta, e para onde é que vai todo esse recurso? Lamentavelmente, aqueles que se apropriam, de uma forma honesta, digna, com trabalho, mas se apropriam desse volume, é um número bastante pequeno ainda em relação ao todo. Nós temos que 1/3 de todo esse volume vão para 1,8% dos municípios, ou seja, os 100 maiores municípios do agro, 100 num total de 5.570, dá exatamente 1,8%. Esses 100 maiores municípios do agro, eles ficam com 1/3 desse volume de recursos. Sendo que o mais 1/3 fica aí para mais ou menos em torno aí de 400, 500 municípios. Sobrando, então, o terço final para ser distribuído para praticamente 5.000 municípios, ou seja, chega muito pouco na distribuição quando se fala no número total de municípios. E com relação às propriedades, nós temos que 8% das maiores propriedades do setor, elas ficam com 85% desse valor bruto da produção. Então, fica a pergunta, será que o seu município, ele está junto com essa turma aí, que tem aproveitado bem essa oportunidade? Ou ele está pensando em se aproveitar dessa oportunidade? Então, nós gostaríamos de conversar sobre isso e dizer para vocês o seguinte: existe uma metáfora muito interessante que às vezes ela se repete perto da gente e a gente não consegue perceber, que é aquela que diz: às vezes o cavalo passa arriado e a gente não consegue montar. Há uma perspectiva de aumento de 60% a 70% nas duas próximas a 3 décadas na demanda de produtos agropecuários. Então, muitos outros municípios podem se aproveitar dessa proposta. Eu gostaria de fazer um convite a você, estou falando para você, cidadão comum que gosta do seu município, que gostaria de ver mais oportunidade de geração de emprego e renda, para melhorar a qualidade de vida de muito mais pessoas. Mas também estou falando de uma maneira toda especial aos nossos técnicos, colegas nossos de profissão, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, zootecnistas, veterinários, a turma que trabalha na extensão, fazendo consultoria, os gestores, os líderes, os bons políticos, que pensassem nessa perspectiva, nessa oportunidade, para que possam aproveitar essa oportunidade, não deixar ela passar. E nós gostaríamos de fazer uma análise, vamos começar fazendo análise de um estado, depois de uma região, depois de um município, e depois nós vamos fazer uma proposição. Fique conosco nesse vídeo, que você vai ter a oportunidade de analisar e ver se o que nós estamos falando faz sentido e, quem sabe, ser aí uma referência, buscar ser uma referência para que haja o desenvolvimento do seu município através do agro, com a força do agro. Fique conosco. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fonte, engenheiro agrônomo, autor do livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Eu gostaria de estar nesse vídeo, primeiro de uma série dele, estar falando com você, te mostrando algumas propostas. Essa proposta ela vem basicamente do nosso livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Então, o que nós fizemos agora? Nós estamos fatiando esse livro em vários e-books, cada um contendo um capítulo, alguns vão até mais detalhando um pouco mais. Então, a partir desse trabalho que nós vamos fazer agora, vamos chamar uma campanha entre aspas, nós vamos estar disponibilizando, através desse nosso canal no YouTube, alguns vídeos, esse é o primeiro dessa série, e vamos estar disponibilizando também os e-books, para que as pessoas possam estar
verificando isso com mais detalhe. E também disponibilizando nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. Para que nós possamos, de fato, desenvolver os municípios, nós precisamos de 3 condições. Primeiro é o local, né? Nós sabemos que as coisas acontecem nos municípios. Então, nós temos visto aí com alguns municípios aproveitando essa oportunidade que o setor agropecuário tem dado. E tem outros municípios que não. Nós vamos, inclusive, analisar um pouco isso. Nós temos que, como segunda condição, ver a forma como isso vai acontecer. E como eu disse, não se trata de uma receita pronta, nem de uma panaceia, mas nós temos uma proposição que ela tem toda uma linha de raciocínio que está aí na conexão agrogestão e pessoas. Nós vamos trabalhar. Nós temos uma terceira condição que é o contexto, ou seja, a condição em que aquilo pode acontecer, que nós vamos chamar de pressuposto. Nós estamos ouvindo aí, recentemente pela mídia, né, que haverá sim um crescimento de 60% a 70% na demanda por alimento, além de ter ainda uma atividade que está muito relacionada, que é a questão da sustentabilidade, que é uma outra oportunidade que ela vem entrelaçada com a produção. É bem verdade que a gente tem visto aí um levante de produtores, principalmente na Europa, por questões de custo de produção alto, por questões de preço dos produtos que eles estão considerando como sendo baixos. Mas essas questões, elas com certeza serão equacionadas ao longo aí dessas décadas. E nós teremos para que muito mais municípios do nosso país possam participar disso. E é óbvio que se nós formos mais competitivos, como acreditamos, nós vamos estar ganhando espaço. Então, a partir de que haverá essa demanda, nós já temos aí um contexto, uma condição boa para que a gente possa ter esse sonho de desenvolver um número maior de municípios com a força do agro. E nós sabemos que inúmeros municípios é mesmo meio que pegar ou largar, porque vários deles não têm muita alternativa a não ser trabalhar no setor agropecuário. Então, aqui a oportunidade maior que nós temos em inúmeros municípios é sim no setor agropecuário, porque é quase que uma exclusividade, né, da possibilidade de geração de emprego e renda. Nós temos que cadeias produtivas do agro, ela nos fornece um universo de oportunidades. Nós pegamos as áreas que nós podemos trabalhar, tanto na parte de animais, né, é óbvio que existem os mais tradicionais, chinos, suínos, aves, mas tem muitas outras animais que podem ser trabalhados, assim como na área de produção de grãos, na área de produção de frutas, de olericultura, várias cadeias produtivas, né, pode ser trabalhado. E é óbvio que nós temos que entender que o município tem que analisar bem qual a cadeia produtiva, qual é o produto que ele vai ter mais vantagem comparativa em relação ao outro. Por exemplo, se eu tenho um município com topografia muito acidentada, obviamente que eu não vou ter vantagem em trabalhar ali com grão. Então nós precisamos de ter isso aí muito claro. Mas o fato é que todos os municípios do nosso país podem trabalhar ou produzir alguma coisa, ou processar, ou até trabalhar na cadeia de suprimentos, quer dizer, naquelas questões que acontecem antes do processo produtivo e depois do processo produtivo. Nós fizemos um questionamento, né? De onde é que vão esses extraordinários recursos, onde são gerados esses extraordinários recursos do setor agropecuário. Então vamos analisar rapidamente um estado, uma região e um município, e gostaríamos de te incentivar, te motivar, que fizesse o mesmo aí na sua região. Vamos pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais, estado bastante diverso, um estado que tem no setor agropecuário, que tem um setor agropecuário bastante significativo e que a gente teve a oportunidade, enquanto profissional, de conhecer relativamente bem. O estado de Minas Gerais, ele tem, na formação do PIB do estado, 36% vem do setor agropecuário, que dá a noção da grandeza de que é o setor agropecuário dentro do estado. No entanto, né, a diversidade, conforme nós falamos, ela também está muito presente. Por exemplo, você tem regiões como o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, o Sul de Minas, onde você tem um dinamismo maior, uma agricultura mais empresarial, e onde você tem que, dos 100 maiores municípios do agro, 11 municípios estão nessas regiões que eu citei. Você tem uma região central, que está mais intermediária, e tem umas regiões como o Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, onde carece de um dinamismo maior, embora exista alguns polos, alguns locais onde o setor agropecuário está muito presente. No caso, por exemplo, da Zona da Mata, a Zona da Mata tem 35.700 km², o que faz dela ter 77% do estado do Espírito Santo e 82% do estado do Rio de Janeiro, ou seja, quase que um estado, né? Assim como Minas Gerais é do tamanho de vários países, até maior, por exemplo, é maior do que a França, que é um dos maiores países agrícolas do mundo, da Europa principalmente, nós temos que a Zona da Mata também é como se fosse um estado. E aqui nós temos já, como dissemos, uma situação de que tem alguns polos de excelência, por exemplo, tem uma cafeicultura considerável, a pecuária leiteira ainda tem vários locais ainda que se produz bastante, tecnificado inclusive, existe uma produção de queijo, de laticínio de modo geral significativa, nós temos alguns locais que se produz
suínos, aves, mudas frutíferas e outras mudas. Então, nós temos, sim, um setor agropecuário que ele tem o seu destaque, mas, de modo geral, nós temos que a Zona da Mata, para a formação do seu PIB, né, o setor agropecuário contribui com apenas 9,1%, ou seja, um terço do que é o estado de Minas Gerais, ou até menos. Dentro da Zona da Mata, nós poderíamos citar que ela tem 143 municípios, uma população de 2 milhões de habitantes, extremamente concentrado em 10, 11 municípios, já que 70% dos seus municípios têm menos que 10 mil habitantes, o que faz a Zona da Mata ser uma região extremamente dependente do setor agropecuário para o seu desenvolvimento, porque você tem que nessas 10, 11, desses 10, 11 maiores municípios, vários encontraram na prestação de serviço, na indústria, no comércio, o seu espaço. Mas nós temos mais de 130 municípios que a dependência do setor agropecuário ela é muito grande. Uma outra questão, outra análise que nós podemos fazer, né, seria do município de Juiz de Fora, que não tem características do setor agropecuário, até porque você tem muito forte uma área de prestação de serviço, principalmente na educação e na saúde, um comércio, uma indústria muito significativos, e converge para cá grandes números desses 143 municípios. Mas nós poderíamos ter um setor agropecuário um pouco mais dinâmico. Haja visto que Juiz de Fora tem uma infraestrutura de apoio à produção agropecuária e da inveja a países de primeiro mundo. Aqui está presente a Embrapa Gado de Leite, o Centro Experimental da Embrapa Gado de Leite, está presente a EPAMIG, através do Instituto de Laticínio Cândido Tossi. Nós temos aqui o escritório regional da Emater e escritório local, nós temos o escritório regional do Senar, escritório regional do IMA, nós temos o SEBRAE, nós temos várias faculdades, inclusive algumas com cursos de veterinária, e nós temos, então, laticínios, várias associações, sindicato rural, secretaria de agropecuária, a infraestrutura de Juiz de Fora ela é fantástica. E o município tem, sim, uma área muito significativa, porque enquanto a média dos municípios, dos 143 municípios da Zona da Mata, está em 250 km², Juiz de Fora tem 1.436 km², ou seja, tem sim uma área disponível para se praticar agricultura. E com todos esses predicados, qual que é a participação do setor agropecuário na formação do PIB de Juiz de Fora? É de apenas 0,3%. Ou seja, o município tem condição de produzir um pouco mais, apesar da gente reconhecer que o peso desses outros setores da economia faz com que diminua proporcionalmente o peso do setor agropecuário, mas ele quase que não tem nenhum significado, uma vez que ele chega só a 0,3%. E, além disso, o Juiz de Fora ainda tem um papel importantíssimo de liderança. E ela, a partir do momento de que possa haver uma agricultura, um setor agropecuário mais dinâmico, ela pode estar, inclusive, puxando, polarizando, liderando todos os municípios ao seu entorno. Então, a partir de agora, a gente gostaria de começar a entrar um pouco no conteúdo no qual a gente acredita que, se for trabalhado, a gente consegue desenvolver os nossos municípios através da força do agro. Então, é fazer, sim, a conexão agrogestão e pessoas. Então, vamos começar a passar algumas informações e depois vamos estar detalhando isso mais. O agro, quem entender o agro no seu contexto geral. Então, você tem 3 segmentos de extrema importância dentro do agro. O agro é comum às organizações, aos negócios e à ecologia. Então, você tem as agroorganizações, onde você prioriza as pessoas. Você tem o agronegócio, onde é que você prioriza a questão do comércio, da questão financeira. E a agroecologia, onde é que você privilegia o ambiente, a sustentabilidade. Então, essas 3 coisas precisam de estar atuando. Nós colocamos a agroorganização num local mais alto, exatamente porque as pessoas são os principais protagonistas. Então, é isso que nós vamos trabalhar. A gestão, ela precisa de ser uma coisa prática. Eu preciso de primeiro entender, ter foco, saber onde é que eu quero chegar. Depois eu preciso de executar essa gestão. Avaliar, para a gente estar sempre procurando aperfeiçoar, e buscar criar um ambiente de confiança para que esse ciclo sempre se repita e sempre vai acontecendo através de uma escala ascendente. Nós vamos estar sempre melhorando quando você tem confiança no meio.
E quem faz tudo isso são as pessoas. As pessoas, elas precisam ter uma aprendizagem orientada através de disciplinas, né? E ter uma liderança orientada através. Então, se nós tivermos o agro, a gestão e as pessoas bem estruturado e conectado, nós conseguimos fazer uma transição para o nosso futuro, que é o que está aí batendo nas nossas portas. Nós vamos sugerir fazer isso através de uma plataforma multifuncional de gestão e através de um movimento autopropulsor dessa gestão. O que fazer para que isso possa chegar aonde que realmente precisa, que são dos nossos municípios, das nossas comunidades, grupos de produtores, grupo de pessoas que realmente interessam por ver o desenvolvimento do seu município. Então, a primeira sugestão é nós formarmos um grupo de estudo. Obviamente que esse grupo precisa de ser liderado por alguém, nós vamos estar falando sobre isso, e logo em seguida a gente precisa de partir com esses conceitos obtidos através de um grupo de estudo para questões práticas. Nós precisamos de praticar utilizando o que nós estamos chamando aqui dos 3 P's. Fazer um projeto piloto. O projeto piloto pode ser e deve ser pequeno para poder aprender, e depois a gente vai aumentando, né, o número de participantes. Depois, através disso, fazer um programa de governo, na verdade um programa de município, mas que tenha a durabilidade de várias administrações, por isso um programa de governo. Depois traçar as políticas de gestão, né, as diretrizes para o desenvolvimento do setor agropecuário naquele município. Então está aí, né, algumas condições para que haja desenvolvimento, algumas condições porque o desenvolvimento não ocorre, a citação de alguns locais onde o desenvolvimento através do agro vem ocorrendo. Está aí, né, colocado a nossa crença de que se a gente tiver uma conexão entre o agro, a gestão e as pessoas, isso pode ser facilitado, mas nós acreditamos que nós podemos estar fazendo isso. E aí a pessoa pode perguntar, mas eu gostaria, né? Ficou motivado e gostaria de fazer, gostaria de acompanhar. Então, o que nós estamos colocando aqui publicamente, né? Nós vamos estar passando essas orientações, essas sugestões, através de vídeo. Então, a ideia é fazer um total de 12 a 14 vídeos. Vamos estar fatiando o nosso livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações, onde boa parte, 80%, 90%, tudo isso que está sendo falado em termos de conteúdo de gestão está colocado lá, mas nós vamos fatiar para facilitar em vários e-books, vamos fazer postagem nas nossas redes sociais e vamos estar abertos aí para atender as pessoas de uma forma individual, direct no Instagram, através de comunidade no YouTube, enfim, vamos estar trabalhando, passando todas as informações, né? E isso tudo está cobrando nada, de uma forma totalmente gratuita, para que a gente possa estar exatamente colocando em prática esses conteúdos em vários dos nossos municípios. Você possa estar acompanhando essa nossa proposta, estamos deixando aí uma série de formas de você fazer contato conosco, inclusive nos seguir, né, nas redes sociais, onde nós vamos estar postando essa proposta também, colocando vários dos seus conteúdos. Você pode fazer o download do nosso e-book inteiramente gratuito. Você pode estar nos acompanhando aí pelos vídeos do YouTube. Inclusive, nós gostaríamos de pedir para que você faça a sua inscrição. Então, você tem várias formas de estar nos acompanhando e também pode estar fazendo contato conosco através do WhatsApp. Agradecemos. Venha conosco, traga a sua crítica, mas também traga o seu enriquecimento. Fale conosco, que nós estaremos abertos para estar dando início a esse trabalho, que nós temos certeza que pode ser bastante interessante em vários municípios. Muito obrigado.